trazer agora um pouquinho para vocês a apresentação de alguns casos verídicos, né, que a gente tem visto aí ao longo da nossa atividade profissional e que eu estou trazendo para relacionar com a apresentação de hoje. Esse aqui é um apartamento de um padrão elevado e ele estava em obras, dá para perceber pelas marcas das alvenarias removidas e das instalações, mas à direita aqui, né, o que chamou mais a atenção e que foi objeto da vistoria, da nossa consultoria, é que na área de banheiro ia haver a troca das peças sanitárias. Então, o banheiro, o chuveiro, iam todos sofrerem alterações dos pontos originais que, pela estrutura aqui dessa edificação, são edificações mais novas, existe a necessidade de você ir até o piso inferior, que no caso era a área comum do condomínio, para também demolir forros e fazer toda a alteração da parte hidráulica para os novos pontos. Então, quando a gente fala que a norma relaciona tudo nos slides anteriores, e a gente vai tocar um pouquinho mais nesses assuntos, você tem que prever quem são seus vizinhos. Nesse caso aqui era o salão de festa ou a academia do condomínio. Tá, ok? Então, você tem vizinhos. Esse aqui é um outro prédio, um apartamento de cobertura, efetuou uma estrutura aí inclinada de cobertura, que quando chovia, escorre aqui pela foto inferior à esquerda, né, pela fachada do edifício, e o morador desse apartamento, ele sofre aí com a queda de água aí pela parede, né, tanto com problemas de umidade, quanto com problemas do próprio barulho da água escorrendo aí pela janela. Então, a obra provocou um dano ou um problema a um terceiro, a um vizinho, né? No mesmo edifício, em outro apartamento de cobertura, aqui está com pé direito duplo, né? Temos aqui o fechamento em vidro, né, da sacada, que ocorreu a queda dos vidros, por sorte, para a parte interna do apartamento, né? Então, a gente fica preocupado também em colocar para vocês, né, que aqui foi um item levantado, né, de quem era a maior responsabilidade, se do proprietário que instalou ou se do síndico tinha deixado instalar o sistema. Então, veja que quando ocorre o problema, o síndico é chamado de novo, né, à cena do crime. Aqui um outro exemplo, né, também de apartamento de cobertura. A gente está falando para o público de administradoras e de síndicos, não é um fato novo o apartamento de cobertura ter as maiores ocorrências, né? Então, na parte superior aqui, vocês veem uma fachada num tom azulado, um tom roxo, que estava sofrendo com destacamento de pastilhas, né? E as fotos abaixo, à esquerda e à direita, né, uma cobertura do apartamento do último pavimento, que dificultava, né, o acesso à fachada, né? Isso aqui foi matéria de processo para pedir autorização para passagem do profissional e equipamentos, onde o proprietário da cobertura está mais preocupado com relação à quebra do vidro e aos danos que ele pode sofrer. Então, no processo de avaliação, conforme agora, né, a norma que a gente está expondo, a 16.280, isso tem que ser levado em conta, né? A obra, ela vai trazer um prejuízo à instalação original, vai provocar um prejuízo à manutenção. Se vocês lembrarem, eu já citei isso, mas a gente vai falar cada vez mais sobre essa intervenção. Aqui um outro exemplo, com relação à fachada, com relação também ao que o incorporador e o construtor coloca nos seus manuais e que, de certa maneira, à direita aqui vocês podem ver, o apartamento ficou lindo, mas eram 2 caixilhos originais, né, e foi integrado num caixilho só. Ficou lindo o apartamento, mas você teve uma intervenção que pode ser considerada em fachada ou não. Hoje é muito discutido o que é fachada, se é até a pele de vidro, se não é até a pele de vidro, se é original, se é a posterior, né? O fato é que isso não está previsto em convenção, não está previsto em regulamento interno, e esses artifícios de fechamento de sacada, você entra numa seara de que não foi previsto. Aquilo que não é previsto corre o risco de dar alguma margem de interpretação. Então, isso aí tem que ser muito bem planilhado
com o grupo interno. Aqui um outro exemplo, um prédio aqui de 8 andares, um prédio mais popular. Houve na foto superior à esquerda uma alteração do ponto de um tanque, né? À direita da primeira foto está uma adaptação numa tubulação exposta, ela não estava devidamente presa, devidamente concluída, né? Então houve um rompimento dessa tubulação e os 7 apartamentos que estavam abaixo sofreram danos por umidade. E questionava-se o condomínio por coluna hidráulica, mas o fato é que a investigação demonstrou uma falha no ramal, na alteração, que seria documentado num processo de reforma e não foi utilizada a 16280. Aqui é um exemplo um pouco mais antigo, antes da norma, mas que a gente gosta de trazer por conta do seguinte, né? Então o prédio ele tinha alugado o topo para instalações de equipamentos de telefonia e é sabido, pelo menos quem trabalha no ramo, que os últimos andares dos edifícios sofrem com um pouco mais de a movimentação térmica da estrutura, né, que provoca trincas e fissuras, e o proprietário estava relacionando essas trincas e fissuras à carga dos equipamentos instaladas na área de cobertura. Tá? Então a gente efetuou um trabalho evidenciando que não tinha nada a ver a questão destas cargas, que não implicavam numa agressão tão grande à estrutura, mas ela não tinha nada a ver com a origem, né? Então é bom que a gente fique com ciência de que esses problemas, essas discussões ocorrem. Então quanto mais a gente estiver preparado, e o exemplo que a gente quis trazer aqui, né, esse é muito mais recente, né, ocorreu agora ainda em 2015, do famoso a explosão lá no Rio de Janeiro, em São Conrado, um apartamento que, né, segundo as informações em jornais, em mídias, dizem de uma possível falha no sistema de gás, e se está inerente à questão de uma reforma ou de uma conservação, eu não saberia dizer, não tenho elementos para isso. Mas o que eu quis trazer é assim: só podem atuar hoje empresas que sejam especializadas ou capacitadas. Então, entende-se que para ocorrer uma explosão no sistema de gás, é bem possível que nem a empresa especializada e nem a empresa capacitada tenha passado no apartamento para fazer o trabalho. Bom, vamos entrar direto no quais são os requisitos para a gestão de reforma, que trata a norma, né? Então, só trouxe aqui uma exposição para vocês, né, que parte desde a esquerda aqui do planejamento, a foto diz a falta de planejamento, e ao final ao descarte de resíduos, né? Então a gente vai percorrer um pouquinho, né, desde o planejamento até o entulho da obra. Então a NBR 16680, no processo de gestão de reformas, traz o seguinte escopo, né? Estabelece requisitos para o sistema de gestão, de controle de processos, projetos, execução e segurança, incluindo meios para, principalmente, prevenção de perda de desempenhos decorrentes das ações e intervenção gerais ou pontuais nos sistemas, elementos, componentes da edificação. Lembra das fotos que eu passei? Uma cobertura na edificação, né, no apartamento de cobertura, traz uma alteração. Então, tem que ver se faz esse tipo de menção àquela obra que vai ser realizada. O planejamento, projetos e análises técnicas de implicações da reforma da edificação. A alteração das características originais da edificação ou de suas funções, né? Então, lembre dos slides anteriores. A descrição de características da execução da obra de reforma. Segurança da edificação, do entorno e de seus usuários. Registro documental da situação da edificação, antes da reforma, dos procedimentos utilizados e do pós-obra da reforma. E a supervisão técnica das obras. Os requisitos, continuando. Serviços de reforma devem atender a um plano formal de diretrizes que contemplem
a preservação dos sistemas de segurança existentes na edificação, né? Então, cuidado com rotas de fuga, cuidado com a obstrução de escadarias, né? A parte aqui a seguir, essa aqui já atualizada, hein? A apresentação de toda e qualquer modificação que altere ou comprometa a segurança da edificação ou do seu entorno e sistema comum da edificação, a análise da incorporadora e do projetista acompanhada dos devidos documentos de responsabilidade técnica dentro do prazo decadencial. Aquilo que está dentro da garantia, informar a construtora. Após esse prazo, um responsável técnico, designado pelo síndico, deve efetuar a análise, acompanhada das devidas RTs ou ART, observadas as competências profissionais regulamentares. Então, eu vou comentar um pouquinho mais isso mais adiante, mas assim, dentro do prazo de garantia, deveria ser informada a construtora. C. Meios que protejam os usuários das edificações de eventuais danos ou prejuízos decorrentes da execução dos serviços de reforma e sua vizinhança. Veja, se você conseguir, e a gente também vai comentar um pouquinho mais, cadastrar os vizinhos antes do processo de reforma, você tem é o laudo cautelar de vizinhança. Você tem uma melhor proteção. Descrição dos processos de reforma clara e objetiva, atendendo aos regulamentos exigíveis para a realização das execuções de obra. A gente encontra aí vários pedidos de processo de reforma que não são claros, não são objetivos e não têm um descritivo simples que você consiga verificar o que vai ser feito. A gente cobra isso. Quando aplicável, o registro e aprovação de órgãos competentes e pelo condomínio, exigidos para a sua execução. Então, o condomínio vai verificar se isso pode ou não pode ser colocado no processo de análise. Já vimos que a legislação diz que é obrigatório. F. Previsão de recursos para o planejamento da reforma pelo interessado em realizar a reforma, materiais, técnicos, financeiros, humanos, capazes de atender às interferências nos diferentes sistemas da edificação e prover informações e condições para prevenir e mitigar os riscos. Fala até na questão financeira, se quem vai realizar a obra tem capital para isso. É bem claro. E G. Garantia de que a reforma não prejudicará a continuidade dos diferentes tipos de manutenção da edificação após a obra. Lembra lá da cobertura? Da dificuldade do profissional em transpor lá o painel de vidro até chegar à fachada? Então, o NBR trata disso aqui, né? Aí a gente vai expor também um pouquinho ali para a gente tirar alguns mitos, né? A NBR ela traz requisitos tanto para a área comum quanto para a área privativa, não é só a área privativa não. Então, um plano de reforma que deve ser apresentado, né, por um profissional habilitado deve descrever os impactos aos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação e, por encaminhar o plano ao responsável da edificação em comunicado formal para a ciência antes do início da obra de reforma. Então, quais são as premissas? 5.2.1. Durante a realização das obras de reforma, todos os sistemas de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem ser previstos sistemas alternativos. 5.2.2. Não pode ocorrer obstrução, mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência da edificação. 5.2.3. Durante a realização dos serviços, devem ser implementados controles que validem as condições de terminalidade ou recebimento das etapas. 5.2.4. Se for constatada a alteração do escopo da reforma, a obra deve ser imediatamente suspensa e proibido o acesso de materiais e funcionários. Isso daqui foi a atualização da norma, então pode ser paralisada. Para as áreas comuns, valem todas essas premissas, né? E ainda a questão da própria legislação e a NBR 5674. Pessoal, importante a gente ter em mente as seguintes situações.
depois vão vir aquelas perguntinhas, mas eu só vou colocar um piso, eu só vou fazer uma pintura, eu só vou fazer... Preciso de profissional? Veja, se você precisa ou não precisa de profissional, a edificação, o grupo gestor, ele deve fazer um trabalho que a gente vai comentar para verificar se vai exigir ou não. Mas estas premissas aqui têm que ser atendidas. Então, tem que ter um plano, seja ele elaborado. Aqui diz por um profissional habilitado. Mas se for simples, vai ficar na avaliação de vocês. Então, durante a realização das obras, os sistemas de segurança devem ser pensados, não pode obstruir rotas de fuga e não pode alterar a questão do escopo da obra. Então, se isso tudo atender, pode ser que aquelas perguntinhas que vocês devem fazer para mim no final sejam melhor respondidas, né? Então, ainda na questão das áreas comuns e privativas com relação aos requisitos. Então, o atendimento às legislações vigentes e normas técnicas pertinentes para a realização da obra. Meios que garantam a segurança da edificação dos usuários durante e após a conclusão da obra. Autorização para a circulação nas dependências da edificação dos insumos e funcionários que realizarão as obras nos horários permitidos pelo condomínio. Apresentação de projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas quando aplicáveis. Escopo dos serviços a serem realizados. Identificação das atividades que propiciem a geração de ruídos, com a previsão dos níveis. Esse aqui é importante, hein? Níveis de pressão sonora máxima durante a obra. Já fui chamado algumas vezes por causa do barulho da obra. Identificação de materiais tóxicos, combustíveis e inflamáveis. Até isso tem. Localização e implicações no entorno da reforma. No caso de apartamento, seus vizinhos. Cronograma da reforma. Como ela começa, quando ela termina e quais são as atividades. Dados das empresas, profissionais e funcionários envolvidos na realização da reforma. A responsabilidade técnica pelo projeto, pela execução e pela supervisão. Pode ser a mesma pessoa, podem ser 3 ou 4 diferentes. Quando aplicável, deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do respectivo interveniente. Aí vale aquela norma do interveniente que eu falei para vocês. Planejamento de descarte de resíduo. Lembra que eu falei a figurinha lá da caçamba? Em atendimento à legislação vigente. E a legislação está mais forte ainda. Estabelecimento no local de armazenamento dos insumos a serem empregados e resíduos gerados. Gente, cuidado com a carga que vocês colocam no pavimento do apartamento, né? Por mais que seja uma simples troca de revestimento. Não concentrar a carga de materiais que possa suportar aquela que o construtor disse e informou lá no manual, ou pelo menos não ultrapassar aos 100, 150 quilos por metro quadrado que em geral atende. Implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção das edificações, conforme a ABNT 14037, que eu já falei, e na gestão de manutenção, a NBR 5674, quando aplicável. Bom, incumbências, seja ela do síndico, seja ela do condômino pela obra e o seu responsável técnico. Aqui eu vou falar antes do início da reforma. O síndico deve disponibilizar o teor da convenção de condomínio e regimento interno, requerer a necessária atualização do manual do uso, operação e manutenção da edificação observadas as normas pertinentes vigentes, receber a documentação ou proposta de reforma com a constituição do profissional habilitado e autorizar a entrada na edificação de insumos pessoas contratadas para a realização dos serviços da reforma. Promover a comunicação e disseminação entre os demais usuários sobre as obras de reforma na edificação que estiverem aprovadas. Então, ele tem que cuidar da documentação. Eu diria aqui que teria que ter no item A projetos, cuidar dessa documentação, que pode ser exigida pelo proprietário na hora de se fazer o processo. Requerer a atualização do manual, isso vai ser em relação a... Ele faz esse pedido antes, mas ele vai cobrar isso no final da obra. Receber as documentações da proposta de reforma, fazer as autorizações se tiver a liberação da obra e depois promover a comunicação. Já o responsável técnico da obra ou o proprietário deve
encaminhar ao responsável legal da edificação, o síndico, o plano de reforma e as documentações necessárias que comprovem o atendimento à legislação vigente, aqui falando da legislação, normalização, regulamentos, né, para a reforma, para a realização das reformas. Durante a obra, o síndico deve tomar as ações legais necessárias sobre qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno ou seu usuário. Entenda-se paralisar a obra. O proprietário ou o responsável técnico da obra deve diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança e que para atenda a todos os regulamentos. Aqui eu diria, se ele colocou o prontuário que vai fazer abacaxi, ele tem que seguir o abacaxi. Se ele mudar para laranja, para a obra, faz de novo o pedido conforme essa alteração ao síndico e espera aprovação. Após a reforma, o representante legal síndico deve receber o termo de encerramento das obras emitido pelo executante em manual atualizado nos termos da NBR 14037. Percebam que não é simples a simples emissão de uma ART ou RRT no mercado. Isso é importante. A gente vai fazer muito atendimento, fala, mas tinha RT, eu deixei entrar. A RT não diz muita coisa. Muitas vezes ela não descreve ali no escopo dela o que ela aborda. Então é importante ter um memorial, é importante ter um projeto, é importante ter todo o descritivo da obra, o cronograma, quem vai entrar na obra, quem é responsável por o quê, quando ela começa, quando ela termina. Percebam? Né? E aqui haverá ainda na incumbência a emissão de um termo de encerramento. Então, muitas vezes o profissional que é contratado pelo proprietário nem sabe que ele tem que atender tudo isso. E acaba não fazendo isso, e você acaba como síndico, como representante legal da edificação ou como administradora, ficando órfão nesse processo. Muita atenção. Encerrada a obra nos termos descritos nos itens anteriores, cancelar as autorizações para a entrada e circulação de insumos e prestadores de serviço da obra. Gente, já pensou se você não cancelar e tiver um problema, o proprietário não tiver autorizado e você deixar entrar um profissional que já trabalhou lá? O problema que isso pode dar? Arquivar toda a documentação oriunda da reforma, incluindo o termo de encerramento das obras emitido pelo executante, e aqui eu incluo o manual alterado. O proprietário ou responsável técnico da obra, no pós-obra, deve atualizar o conteúdo do manual do proprietário nos pontos em que as reformas interferiram, conforme a BNT 14037, e no caso da inexistência desse manual, edificações mais antigas, né, as intervenções que compõem a reforma devem ter um manual elaborado conforme a 14037. Então, aquele engenheiro ou arquiteto contratado para a sua reforma, ele vai ter que elaborar se não tiver. Ou a reforma ou elaborar um novo. Então, muita atenção e essa informação tem que ser passada ao proprietário. Aí, a atualização da norma colocou uma questão mais clara aqui na incumbência. No caso de condomínio edilício, será de responsabilidade do proprietário, possuidor ou representante legal da unidade a realização da reforma, e não do síndico, quando a obra for em espaço privativo. Então deixou claro aqui que quem responde a responsabilidade da obra é inteiramente do proprietário, não do síndico. Requisitos para a documentação das obras de reforma. A parte de arquivo. Então, terminada a obra, né? Então vai voltar ao arquivo da edificação. Toda a documentação das obras deve ser arquivada como parte integrante do manual do uso, operação e manutenção da edificação, ficando sob a guarda do responsável legal. Toda a documentação da gestão da reforma deve ter os controles necessários para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção, disposições de registro conforme o item 6.1.3 que a gente falou anteriormente. Quando solicitada, a documentação deve estar disponível e prontamente recuperável aos proprietários, condôminos, construtor e incorporador e contratado, quando pertinente. O responsável legal deve manter a guarda da documentação referente às reformas e transferi-la
integralmente e formalmente ao seu sucessor. Pessoal, dá para fazer isso daqui se você não implantar um programa de gestão? Ao meu ver, não dá. Por isso que eu insisto com os meus clientes. Você tem que conhecer a edificação toda, saber todas as reformas que estão sendo feitas. A gente vai tratar um pouquinho disso. Para você ter o controle total. Só desse jeito você consegue fazer a verdadeira gestão da reforma. E os registros? Devem ser mantidos registros legíveis e disponíveis para prover evidências da realização das reformas segundo os planos de reforma aprovados. Qual é o cenário atual que a gente tem atendido após a implantação da NBR 16280? Né? A gente já tem processo. Né? Esse aqui é um caso de que uma proprietária do apartamento de cobertura entrou com processo contra o condomínio. Ela iniciou a obra antes da NBR, antes de abril de 2014. Até hoje não terminou a obra. Queria fazer uma alteração na piscina, entre outras coisas, né? E o caso da piscina foi levado a processo aqui. Né? Então teve uma discussão de cargas, né? Ampliação de cargas da piscina, e se chegou até a análise de perito com relação ao evento. Né? No mesmo prédio, né? Depois dessa discussão toda, se identificou que era necessário todos os projetos, todas as reformas terem o pedido formal à prefeitura. Né? Isso aqui é um comunicado que a prefeitura deu a um dos apartamentos, né? E a síndica nos repassou, e abaixo aqui a gente vê os requisitos. Né? Então, o processo, né, a prefeitura está pedindo, né? Apresentação de projeto aprovado com a BITS. Então, se o condomínio não tiver essa documentação, emperrou o processo. Apresentar a ata do condomínio concordando com as intervenções da reforma. Aí, os demais itens aqui, apresentar a RG do síndico, né? São situações aqui que a gente são mais corriqueiras, mas esses dois primeiros itens, né, se remete à documentação do prédio. Então, se você não tem um prédio preparado, se você não tem a documentação arquivada, você já começa a ter esse tipo de problema, caso vocês exijam a aprovação na prefeitura. Aqui outro apartamento que tinha uma ART de troca de revestimentos. Né? Quando a gente entrou, tinha alteração de paredes, instalações hidráulicas, elétricas, tinha até alteração de rede de gás. E a situação era para verificar uma alteração aqui de uma parede, instalações, mas começou pelo ruído da obra. Né? Então, todo o processo investigativo usa as NBRs para essa situação. Aqui um apartamento com alvenaria autoportante, alvenaria estrutural, aonde ao fundo aqui lá na parede, atrás do sofá, tem uma abertura numa parede. Né? Abertura da sala para a cozinha. Isso não poderia ser feito conforme a orientação do incorporador e construtor. Alvenaria estrutural. Isso daqui deu uma análise grande. No mesmo prédio, aqui, esse prédio agora a gente está cuidando. Na área da cozinha, à esquerda aqui a foto, tem uma sanca com sistemas de ventilação, por onde corre a rede de gás de alimentação dos apartamentos. Sempre no apartamento você vai ver aqui no teto a instalação do apartamento que está imediatamente acima. E muitos apartamentos, para eliminar essa sanca, promove um forro de gesso. Colocou o forro de gesso, eu elimino a ventilação da rede de gás. Estou infringindo num sistema original que remete inclusive à segurança. E muitas vezes eu tenho dentro do forro as questões de fiações elétricas num ambiente que pode ter gás. Então veja o problema da segurança, um simples forro na cozinha. Aquelas perguntinhas, isso pode, isso não pode? Aqui. Esse é um pepino na análise. Aqui, num processo de reforma, foi só, por enquanto, o que a gente tinha... Isso aqui é um processo de um colega que a gente trouxe para a gente, para essa exposição. Tinha serragem aqui, tinha alguns produtos químicos e promoveu um incêndio aqui da serragem de madeira dos tacos, né? E gerou atendimento de corpo de bombeiros, uma série de situações.
mas o que a gente quer colocar aqui é que o processo de reforma, que parecia ser simples, uma raspagem de taco, é claro que a obra aqui indica outras intervenções, promoveu um incêndio, provocou um incêndio. Né? Então, muita atenção nas simples liberações. Esse prédio aqui, ele já tem um problema na fachada, da resistência do material na fachada, e uma das preocupações do prédio, né, das empresas que fazem análise das liberações de projetos aqui de reforma, está na fixação de telas de proteção nas fachadas, né, com relação à ancoragem dessas telas no revestimento da fachada. Veja a preocupação. Aqui é um exemplo, né, de uma reforma em um apartamento, por coincidência também de cobertura, que promove um vazamento no apartamento inferior que está localizado aqui no centro do slide, né, por conta de uma alteração hidráulica, seja aqui pelo ponto de um lavabo e à direita de uma criação de uma área de serviço onde era original o dormitório da empregada. Então foi levado tubulações a uma área que era seca, né? Isso promoveu infiltrações na unidade inferior. A lição disso aqui, isso aqui foi feito antes da NBR, não tinha projeto, não tinha informação, não tinha por onde as tubulações passavam, então o processo de análise foi penoso.